Olá, tudo bem? Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Estamos na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Você gosta desse conteúdo? Dá lá o seu gosto. Esquece não. Partilhe o vídeo também com mais pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor é a luz desse mundo que está em trevas, mas nós temos o Senhor. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Pai, fala conosco, fala com cada um de nós. E abençoe essa pessoa que tem acompanhado conosco essa meditação, hoje e sempre. Amém? Graças a Deus. Hebreus 4:1, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. O comentário, temamos. A chegada dos israelitas à terra prometida é uma representação do repouso de Deus. Esse repouso não significa um descanso físico, mas a vida eterna. Assim como os hebreus possuíam a promessa da posse de Canaã, feita a Abraão, Isaque e Jacó, nós temos a preciosa promessa de sermos recebidos na habitação do Altíssimo, a fim de morarmos para sempre com Ele. A garantia de tão alto privilégio exige da nossa parte temor e prudência, para não sermos displicentes com a vida espiritual. Muitas pessoas que atualmente estão caídas na fé não premeditaram chegar a essa situação. Antes, se deixaram esfriar lentamente, ou seja, foram negligentes em seus deveres cristãos, como a oração, a leitura da palavra e o jejum. Com isso, sutilmente, se descuidaram da vigilância e da cautela ensinada pelo Senhor Jesus. Veja que forte esse comentário. Ou seja, foram negligentes em seus deveres cristãos, né? Que está além da igreja, que está fora da igreja, né? Como a oração. E às vezes a pessoa ela só ora na igreja e quando ora. Às vezes nós observamos na igreja muitas pessoas simplesmente com os olhos fechados e assim, né? Recebendo a oração do pastor. Não é para você receber, é para você orar também, né? E há pessoas que se justificam dizendo, não, mas eu estou orando na minha mente. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu estou orando na minha mente, né? Normalmente eu faço isso antes de dormir. Então, eu estou ali em oração, falando com Deus, contando para Ele. Quando menos espero, apaguei. Quando não, eu sou tomado por outros pensamentos e desvio minha oração para aqueles pensamentos. Então, não caia nessa. Leitura da palavra de Deus. Ah, mas eu não tenho tempo. Se você não tiver tempo, tirar tempo para ler a palavra de Deus, como é que você vai se relacionar com Ele? Jejum, porque o jejum é uma arma, né? Eu costumo dizer para as pessoas fazer três jejuns, né? Por semana, pelo menos. Pela vida dela, vida espiritual, pela libertação, para que ela se fortaleça na fé, o segundo, pelo batismo no Espírito Santo, ou avivamento dela, e o terceiro, pela família, pela igreja que ela pertence. E essas três coisas. Então, quando nós nos deixamos levar, sutilmente nós vamos enfraquecendo. O 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estavam misturadas com fé naqueles que a ouviram. O comentário diz misturada com fé. A palavra de Deus somente traz resultado quando é acompanhada de fé racional. Essa fé agrada a Deus porque faz a pessoa assumir um compromisso com Ele por meio da prática da sua palavra. Portanto, no exercício dessa fé inteligente, a pessoa tem intrepidez para cobrar dele o cumprimento de tudo o que o Senhor prometeu. Embora o Altíssimo tenha feito maravilhosas promessas a Israel, a nação não aproveitou nenhuma delas, pois não as recebeu com a plena confiança na sua palavra. Com isso, deixar de crer impediu aqueles que haviam sido escolhidos de verem o cumprimento das suas bênçãos. Da mesma forma, muitos perdem a salvação, apesar de o Senhor Jesus estar de braços abertos a lhes convidar, conforme exemplificado na parábola do filho pródigo. Pregado as boas novas, quer dizer, foi pregado o evangelho que o Senhor Jesus fez por nós, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. O Senhor Jesus falou sobre a palavra, né, a semente,
que foi plantada na rocha, ou caiu na rocha, caiu no meio da estrada, entre os espinhos, foi sufocada, mais uma que caiu na boa terra, né? Cada semente representa um tipo de coração. Um coração preguiçoso, um coração envolvido, né, com sede apenas do material, da conquista, das bênçãos, das coisas deste mundo, as preocupações desse mundo, e ela não deu fruto, mas a que caiu em boa terra deu. Nesse caso, ele falou, nada aproveitando. E aí ele fala uma coisa gloriosa, misturada com fé. Então, quantas pessoas têm a palavra de Deus, né? Sabem citar versículos de cor, sabem dizer aonde está escrito isso ou aquilo, mas ela apenas tem a letra, mas ela não tem o espírito. O espírito é o que dá vida a essa palavra, né? A fé, misturados com fé. Vamos misturar essa palavra com a fé. Ela produz a salvação. 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Quer dizer, Deus já tinha um plano para aqueles que iriam se salvar, desde o passado para hoje, o presente ou o futuro. Porque no 4, em certo lugar disse assim no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Eu estou aqui pensando, né, um pensamento meu, próprio meu. Quando ele fala do repouso, né, ele está falando da vida eterna nos céus. O Senhor criou em 6 dias o mundo inteiro, no 7º descansou. Imagine, nós estamos vivendo cada dia que passa como se fosse um dia da semana, sendo que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, imagine que o fim da nossa vida é o repouso, é o 7º dia, é o descanso no Senhor. Então, nós estamos caminhando. Eu acredito, né, que eu devo estar aí entrando na metade dos meus, ainda um pouco distante da metade dos meus anos de vida, mas estou indo. Isso que eu acho, né? Porque o dia da morte pode ser hoje, pode ser amanhã, qualquer dia. Então, quando chegar o dia, é o 7º dia, o nosso repouso, né? E quantos que caminharam, talvez até numa igreja, numa religião, mas no dia do repouso não vão ter o repouso. No 4, porque em certo lugar disse assim no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. No 5, e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. No 6, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, veja que o fruto, a causa de muitos estarem hoje no inferno não foi porque pecaram, não é o pecado, mas a desobediência e o não aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador deles. 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. No capítulo anterior, no capítulo 3 de Hebreus, nós vimos 2 vezes ele falando a mesma coisa, e agora no 4 se repete, né? Se hoje eu ouço a voz de Deus, não endureça, né? Se Deus está me disciplinando, mostrando o que está de errado dentro de mim, no meu coração, não devemos endurecer o coração. 8. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. O comentário sobre o comando de Josué, a nova geração de Israel conquistou a terra prometida. Depois dos anos de espera, chegou o momento de cumprimento da promessa de Deus. Porém, a conquista da herança física era apenas uma parte do descanso dos fiéis, pois havia uma bênção superior que seria alcançada por meio do Messias. A posse de Canaã tipifica o justo conquistando o seu descanso final, que é a sua entrada no reino dos céus. No 9, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Comentário: resta ainda um repouso. Conhecer o Senhor Jesus traz o perdão dos pecados, a paz, a alegria do Espírito Santo e muitas outras virtudes que refrigeram a nossa alma. Contudo, mesmo confiando em Deus,
Não somos poupados de perseguições, conflitos exteriores e interiores, decepções e adversidades que nos desafiam todos os dias. Haverá um tempo, porém, em que as dores, os labores, as angústias e as lágrimas cessarão, pois o Altíssimo tem reservado para o seu povo um repouso na eternidade. A essência do céu está firmada no gozo, na profunda tranquilidade e na eterna segurança. Já o inferno está centrado no tormento infinito. Portanto, desprezar a fé e abandonar o Senhor Jesus por prazeres passageiros neste mundo é rejeitar o que ele ofereceu, o descanso eterno para a alma. O perdão de Deus não é automático. Você precisa passar pelo arrependimento. Então, quando somos perdoados, então também somos libertos da condenação eterna, né? O ser humano, ele está condenado ao inferno. Qualquer ser humano que nasce e cresce, ele tem já o seu destino traçado, o inferno. E eu sei que é duro ouvir isso, mas é a realidade. Quando nós vamos a Jesus, Jesus então nos salva. Sabe o que eu queria? É que muitas pessoas, ao lerem a palavra, elas tivessem o coração limpo de qualquer religiosidade, de qualquer crença, ou daquilo que muitos falam, isso eu já sei. Se elas lessem a palavra de Deus, elas veriam o seguinte, né? Na primeira leitura, elas diriam assim, estou perdido. Porque de acordo com essa palavra, se eu morrer, a minha alma está perdida no inferno. Mas, de acordo com essa palavra, tem uma solução. E por fim, de acordo com essa palavra, Jesus morreu para me salvar. Então, eu tenho salvação nele. Então, se as pessoas fizessem isso, elas teriam a salvação da alma delas, viveriam felizes, teriam a alegria de viver. Mas enquanto elas não se rendem, elas continuam com uma parede chamada orgulho diante delas. O 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. O comentário do 10 e 11, Deus descansou após finalizar as obras da criação. Depois de pregar o evangelho, realizar milagres e se sujeitar à cruz, o Senhor Jesus regressou glorificado ao céu para descansar da sua obra redentora. De modo semelhante, o homem deve lutar contra o pecado, obedecer à palavra e perseverar na fé para entrar no repouso que foi reservado aos fiéis. O descanso é um anseio comum a todos. No entanto, a promessa de Deus em prover o fim dos labores e a quietude celestial torna-se ainda mais valiosa para a alma à medida que a vida transcorre e os anos levam nossas forças. O salvo se sente como um peregrino neste mundo, que caminha por longo período no deserto, desejando chegar logo ao seu destino, sua pátria celestial, o lugar do seu repouso. Portanto, só tem acesso ao privilégio do descanso quem se rende ao Senhor Jesus nesta terra. Afinal, a salvação só pode ser definida em vida, quando o ser humano se submete espontaneamente à palavra de Deus. Eu anseio por chegar nesse dia, o dia do meu repouso, o repouso da minha alma, assim como Lázaro, né? Entre aquela história que o Senhor Jesus contou do rico e Lázaro, Lázaro foi encontrado no seio de Abraão, né? No seio de Deus. Assim também quero eu. Deseje isso ardentemente. 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Comentário: a palavra de Deus é viva e eficaz, pois é reconhecida como a própria pessoa do Senhor Jesus. Por isso jamais pode ser desprezada. A palavra carrega em si o poder e a vida do seu autor. Por meio do Filho, ela foi o agente e o motivo de toda a criação, como está escrito. Tudo foi criado por ele e para ele. Portanto, cabe ao ser humano crer plenamente na palavra, pois tudo o que Deus faz é mediante a ação, a sua ação. A espada de 2 gumes, forjada por mãos habilidosas, era a arma mais eficiente da época. Porém, por mais cortante que fosse,
só tinha o poder de penetrar na carne do homem. A palavra de Deus é superior a essa espada, pois ela é de tal forma cortante que adentra no mais profundo do ser humano, alcançando o seu espírito e a sua alma. E eu quero com isso que a palavra de Deus penetre em mim, para que separe o pecado do santo, o profano, o sujo, o imundo, do limpo, do santificado, do purificado. É isso que a palavra de Deus faz em nós. A parte B diz apta para discernir. Por ser um instrumento divino, a palavra penetra na complexa natureza humana e separa os pensamentos e as intenções do coração. Ao serem pregadas, lidas ou mesmo comentadas em uma conversa informal, as Escrituras têm o poder de revelar o caráter, a conduta e os desígnios do nosso ser. Isso quer dizer que a Bíblia é a luz que mostra ao homem quem de fato ele é. Se houver hipocrisia, incredulidade, sentimentos malignos, ocultos, malícia ou qualquer tipo de maldade em seu interior, ela o repreenderá. Isto é, mostrará a ele a gravidade do seu pecado, a fim de que haja arrependimento. Mas se a repreensão da palavra não for atendida, ela o condenará no tribunal de Cristo. A palavra que hoje é como refrigério para a alma, amanhã estará me julgando. Por isso que a palavra também ela é tida como o verbo, né? Ação. A palavra tem ação. 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Comentário. Nuas e patentes. A palavra de Deus tem olhos, por isso não há uma só pessoa que escape da sua visão. Diante da sua onisciência, os planos e os desejos humanos ficam expostos, assim como acontecia com os sacrifícios da lei mosaica. Naquela época, os animais eram minuciosamente examinados sob o olhar apurado do sacerdote. A palavra patente, no original grego, diz respeito ao pescoço totalmente erguido para a decapitação. Depois de morto e esfolado, o animal tinha todas as suas entranhas abertas e expostas. Da mesma forma está descoberto todo o ser humano diante da palavra. Por isso Deus julga retamente cada um. A expressão com quem temos de tratar evidencia que prestaremos contas de tudo aquilo que o Senhor nos deixou escrito. Então a palavra de Deus ela é como um espelho. Tanto eu examino ela, como estamos fazendo agora, como ela me examina. Então, ela me aponta o que eu tenho, que preciso mudar. 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Comentário do 14. Penetrou nos céus. Temos uma clara alusão ao sumo sacerdote terreno que uma única vez ao ano ultrapassava o véu do Santo dos Santos para oferecer o sangue da expiação. No entanto, o grande sumo sacerdote, Jesus, subiu entre nuvens diante dos seus discípulos e entrou novamente na majestosa presença de Deus para lhe interceder e aspergir o seu próprio sangue no propiciatório divino. O sumo sacerdote tinha uma função muito importante de interceder pelo povo. E hoje o Senhor Jesus adentrou no santuário divino. E hoje ele está perante Deus intercedendo por nós. 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Comentário. Compadecer-se das nossas fraquezas. Como homem, o Senhor Jesus experimentou o que passamos e sentimos diante das perseguições, das dificuldades e das tentações. Ele sofreu duras provas durante toda a sua vida, inclusive nos 40 dias em que foi tentado pelo diabo no deserto. O Filho de Deus assumiu corpo e alma humana, mas suportou e venceu todas as lutas a que foi submetido. Por isso, as pessoas são encorajadas a irem até ele. Quando o encontram, descobrem que ele tem profunda afinidade e disposição para ouvi-las e socorrê-las nas aflições. Como sumo sacerdote, o Senhor Jesus não intercede por nós de forma fria e insensível, justamente porque provocou de tudo o que passamos. Então, melhor do que o Senhor Jesus, ele conhece todas as nossas fraquezas e o que nós passamos na pele.
16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Comentário final: o trono da graça. O serviço do templo ilustra na terra como era o trono de Deus no céu. Entrar no Santo dos Santos e se aproximar do propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, onde o Altíssimo se manifestava, era uma tarefa reservada a apenas uma pessoa, o sumo sacerdote. Diante disso, nenhum judeu ousaria sequer pensar na possibilidade de se acercar deste lugar santíssimo devido ao risco de morte. No entanto, o sacrifício do Senhor Jesus proporcionou que todos os homens tenham acesso ao soberano Deus. Inclusive, não só temos essa liberdade, como também somos encorajados a entrar na sua presença com ousadia e intrepidez. Ao orarmos e suplicarmos por perdão, salvação e ajuda, jamais seremos esmagados pela justiça do Altíssimo, nem rejeitados devido à sua condição frágil, falha e pequena. Pelo contrário, seremos completamente acolhidos com a compaixão por causa dos méritos do Salvador. Todos aqueles que chegam aflitos à presença do Todo-Poderoso encontram misericórdia, perdão, força, conselho, solução e apoio para a sua vida. Ele manda nós chegarmos com confiança no trono da graça. Quem tem essa confiança é porque foi redimido, quer dizer, foi comprado, lavado pelo sangue do Senhor Jesus. E assim nós achamos misericórdia e graça. E o fim, a fim de sermos julgados a tempo oportuno. Bom, eu espero ter ajudado você. Nós temos um sumo sacerdote, o próprio Senhor Jesus, que se compadece por nós, sabendo de tudo que nós passamos. Seja abençoado. Deus é contigo. Fique bem.